Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. E a gente está mais um capítulo dessa série dos empreendedores, onde a gente traz ideias, dicas, orientações para os empreendedores. Para você que está empreendendo, para você que quer empreender, para você que quer ressignificar esse tema, essa carreira do seu trabalho, esse é o seu podcast. Sempre trazendo profissionais, especialistas, né? E hoje eu vou ter uma conversa muito interessante com o Fábio Eloy. Mas antes disso, eu queria deixar alguns recados. Primeiro, se você curte, se você comenta, se você gosta desse material, desse conteúdo, comente aqui, faça o seu like, coloque o seu like, repasse aos seus colegas, né? Isso é muito importante. Inclusive, a conversa de hoje vai ser bem especial para os jovens, né? Vai ser uma conversa bem legal. Também queria agradecer a Roche Consult. A Roche Consult é quem está nos apoiando nessa série dos empreendedores. É muito mais do que uma equipe de contabilidade, né? É uma parceira estratégica preparada para ajudar você as questões aí financeiras, né? Seja em relação a construir uma gestão sólida, eficaz e sustentável. E lembrando agora, começou agora recentemente, né, em janeiro, no início do ano, uma nova reforma tributária, né, uma reforma tributária que mexe diretamente nos nossos valores, nossas contas, nossos processos aí de gestão financeira. Então, mais do que saber a questão da contabilidade, você precisa entender bem essa questão. Então, ligue para a Roche, fale com eles, tem uma equipe estabelecida, preparada para te atender. O telefone é o 99178 8017. Então você pode falar com eles, perguntar, tirar alguma dúvida, sempre é muito bom. Obrigado, Roche, pela parceria. Olá, meu xará Fábio Eloy. Tudo bem, Fabião? Como é que você está? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Falei com o pessoal, né, desde o ano passado, agora começando esse ano, a gente está sempre trazendo essa série do empreendedor. E eu queria trazer um outro olhar, principalmente a questão dos jovens, né? Hoje você tem com a Metodista, né? Mas eu queria fazer uma pergunta antes para você. Você quando você tem lá os seus momentos de inspiração, as dificuldades, seja na faculdade, seja na vida pessoal, tem alguma frase, tem alguma música que te empolga, que fala assim, cara, eu escuto essa música me dá uma vibe boa, que não é o hino do Corinthians, né, mas enfim. Mas também, nesse momento talvez nem tanto. Pode ser, né? Assim, é meio cíclico, né, Fabião? Assim, Sim. tem momentos e momentos, enfim. Eu tô numa fase, vou chamar assim, numa fase Emicida, sabe? É. Tenho escutado muito Emicida, já tem 1 ano, 2 talvez, e eu gosto muito de uma versão ao vivo da música Amarelo. Sim. Né? Ele começa ali com uma introdução do Belchior. Isso. E aí entra o Emicida com uma série de convidados e tal. Porque eu acho que tenho sido um sujeito de sorte. Muito bom. Na verdade, essa pergunta foi para você, mas eu vou te responder uma coisa. O Belchior tá na meu playlist dessas coisas de pensar. Quando eu tô precisando de uma inspiração, eu escuto o Belchior, eu gosto. Ele tem umas frases incríveis, né? E assim, um olhar, né, para o mundo muito interessante. Não, ele é avançado, né? Pelo quanto tempo ele fez. Sim. Quanto tempo ele fez, o que ele traz até hoje, né? Sim. Como Renato Russo, como, sei lá, pelo menos que eu gosto, né? Raul Seixas, enfim. O Fábio, hoje na Universidade Metodista você está como? Diretor de comunicação e marketing da rede, né? Da Metodista e das outras unidades, dos outros colégios, das outras faculdades também. Tá. E eu acho interessante porque quando a gente começou a falar dessa questão do empreendedor, o empreendedorismo, ele obviamente não tem uma faixa etária, mas cada vez mais os jovens estão olhando como uma oportunidade, né? Essa é uma primeira pergunta. Estou obviamente falando da Metodista porque é o seu habitat hoje. Tem uma galera que está olhando o empreendedorismo como realmente algo como futuro mesmo? Isso é uma coisa que você tá percebendo? Isso aumentou? Isso sempre foi assim? Qual que é a sua expectativa? Qual que é a sua visão em relação à molecada hoje? Eu tô lá, né? Esse vai ser o meu 19º ano. 19º? 19º ano em sala de aula. Sim. Né? No marketing, acho que é o 5º, 6º ano, sei lá. E a impressão que eu tenho é que cresceu. Né? Cresceu o interesse em tentar alguma coisa sozinho, tentar alguma coisa com os colegas da sala. Acho que é um fenômeno que eu
tô vendo lá, mas ali nem é o começo, né? Porque a molecada tem já no ensino fundamental, no ensino médio, já tem aula de empreendedorismo, enfim, faz as feiras do empreendedor, quer dizer, isso é muito fomentado. Quando a gente chega na faculdade, eu posso falar especificamente da Metodista, porque lá a gente trabalha em empreendedorismo, mas a gente também trabalha um empreendedorismo social. Perfeito. Que é bem legal, assim, né? São os projetos de extensão, enfim, em que os alunos... E aí é multidisciplinar, então vai ter um cara de direito, 2 da comunicação, 1 de medicina veterinária. Eles formam grupos e eles vão atuar em campo, de fato, com projetos para apoiar alguma entidade, algum grupo minoritário, enfim, com viés mesmo de desenvolvimento econômico, né? Socioeconômico. E acho que isso, de alguma forma também, aponta para novos olhares. Perfeito. Né? Isso tem sido um fenômeno bem interessante. Eu até, no final do ano passado, teve o prêmio da ABCcom, né? E eu me lembro que tinha muitos cases da Metodista nessa questão de responsabilidade social, né? E é verdade, acho que tem um olhar já ali, um primeiro, talvez não exatamente o primeiro, mas um bom exercício para essa galera, com esse viés econômico, né? Agora, o ponto né, que eu fico me pensando aqui, eu queria até te ouvir um pouco sobre isso, né? Não que, até porque a gente é empreendedor, a gente está nessa linha e tal, mas eu só fico um pouco preocupado quando eu vejo, às vezes, meio subestimando o conhecimento, né? É claro que existe uma intuição, é claro que existe um gostar, um querer, tá tudo certo, mas eu tenho essa impressão, posso estar errado aqui, por favor, me corrija. A gente não está em alguns momentos, de novo, não só como Metodista, como sociedade, às vezes olhando essa nova oportunidade, mas subestimando o conhecimento, o estudo, as pesquisas. Isso te passa pela sua impressão ou não? Sim, muito fortemente, e eu acho muito perigoso. Eu percebo uma galera, e eu tenho um filho de 25, outro de 19, né? Que você tem que ficar o tempo todo dizendo calma, né? Calma, assim, pode dar certo, mas se o teu conhecimento não for sólido, se você não estiver preparado, em algum momento isso vai ser um problema para você. Eu tenho a impressão que muitas vezes o jovem, ele olha para empreender como uma forma de não passar pelo conhecimento formal. Perfeito. Né, assim, poxa, de repente, se eu der certo empreendendo, nem estudar eu vou precisar. Perfeito. Isso é um perigo brutal, né? Cara, é um jogo do tigrinho da vida real, sabe? Sim. A cada 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, alguém vai dar certo, e tudo bem. Mas e todos os outros, se eles não se prepararem para uma carreira, vou chamar de mais formal, não sei se essa é a expressão, né, mais adequada para a situação. Eles vão fazer o quê? Eu vejo muita gente jogando todas as fichas, como durante muito tempo foi em ser atleta, né, Fábio? Ainda tem, obviamente, ser jogador de futebol, enfim. Mas agora em empreender no ambiente digital, em ser um influenciador, em criar uma empresa para vender coisas, né? E aí, isso também é muito natural. Alguns cases de sucesso, eles explodem, né? Cria ali uma certa fantasia. Assim, e aí eu acho que o advento das redes sociais, como elas são também, porque elas te aproximam muito dessas pessoas. Então, antes você ficava sabendo, né? Hoje você acompanha a vida de alguém que empreendeu do nada e... De repente tá numa mansão, numa casa, com o carro viajando. Esses influenciadores aí, andando de Lamborghini, sabe? Isso dá uma sensação de que é para todo mundo. E acho que isso não é relativamente, não. Ele é verdadeiramente perigoso. Eu recebi na Metodista o Pedro Loz, do Ciência Todo Dia, um dos principais canais do YouTube para falar de ciência e tal, um cara super legal. Ele foi lá dentro de um ciclo de palestras de um apoiador que a gente tem. E aí, ele contando pra galera o seguinte: você vê meu vídeo no YouTube, mas eu tenho 20 pessoas trabalhando para que esse conteúdo vá pro ar. Existe uma empresa por trás disso, né? E
Eu não sei se a maior parte dos jovens, eu não quero ser leviano, mas eu diria que não, definitivamente eles não sabem o que é que está por trás desses fenômenos, né? Uma coisa é você viralizar na internet, no TikTok e no Instagram, outra coisa é você se manter sólido a ponto de monetizar. Isso. Não, perfeito. E travou aqui na minha cabeça quando você falou, e acho que é isso mesmo. Em algum momento é como se eu estivesse pulando alguma etapa, né? Então, assim, eu vou tentar nisso, porque se eu conseguir, eu pulo etapas, né, de uma formação acadêmica, de uma formação mais formal, que eu nem diria só para a questão que você falou, e concordo contigo, de ganhar mais tempo, mas é para a vida, né? Porque quando a gente estuda, eu acho que esse é um ponto que às vezes a gente precisa lidar com mais, até com mais honestidade com as pessoas. Não é o estudo só para você ter um emprego. Obviamente, o estudo, a faculdade, vai te ajudar a abrir portas, pelo menos minimamente para te abrir portas. Mas eu estou falando por uma questão até de uma formação social, né? Podemos questionar, às vezes, ok, você pode discutir um pouco a faculdade, o curso e tal, mas eu gostei dessa sua frase, né? Essa pular etapas aqui é muito. Além de ser 0,0001, eu estou perdendo uma essência minha, né? De conhecimento, de aprendizado, né, de educação mesmo, né? E aí isso é muito severo porque você não constrói cidadania. Exatamente. Né? Se você não constrói cidadania, a gente tem que entender quem é o Brasil na fila do pão. Né? O Brasil, enquanto país, ele em nenhum momento ele se situou numa primeira, talvez até nem numa segunda prateleira em termos de desenvolvimento social. Concordo. Né? Que é uma coisa um pouco diferente de desenvolvimento econômico, assim. E aí quando você não constrói cidadãos, você se afasta ainda mais. Isso é muito louco, porque se você olhar, por exemplo, o modelo americano, porque dos Estados Unidos para o brasileiro, assim, né, é um grande modelo e tal, mas quando você vai lá e olha a sociedade americana, cara, taxa de mortalidade infantil maior que Cuba. Né? É brutal, assim, praticamente todos os índices que importam para o desenvolvimento social, os americanos estão entre os últimos dos países ricos. Muitas vezes estão atrás de países pobres, mas entre todos os países ricos, eles são quase sempre o último. E é um modelo que vem se mostrando cada vez de consumo, enfim, cada vez menos sustentável. Mas por que isso acontece? Porque lá também a base escolar é muito fraca. Né? Assim, por que você pega um país infinitamente menos rico, como a Finlândia, a Dinamarca, a Noruega, os países nórdicos, todos eles, e esses países têm um desenvolvimento social estupidamente maior do que o americano, por exemplo. Que a base educacional é muito sólida. É muito sólida. E eu acho que no Brasil a gente nem fez a primeira etapa ainda. Isso. Né? E tá olhando, eu vou ficar rico. E talvez, como sociedade, esse seja um modelo muito equivocado. Não, assim, para mim esse assunto ele é muito forte e necessário. Acho que mereceria mais tempo para cá. Mas o que você está trazendo aqui para mim também, vê se faz sentido, né? A gente cada vez mais, não só por isso, mas também por isso, a gente vai incentivando uma sociedade cada vez mais individualista, né? Porque na hora que eu olho a questão só do dinheiro, inclusive, coincidentemente, a gente falou de Belchior, ele tem uma música que fala justamente isso, né? O que multiplica, quando multiplica só pelo dinheiro, quando a multiplicação só pelo dinheiro, o amor, o conceito vai se empobrecendo. Sim. Então, eu acho que é interessante isso que você está trazendo. Quer dizer, além da questão do empreendedor, e eu, pelo menos faz parte também do meu olhar, a gente está, como sociedade, muito individualista. Isso em todos os cenários, né? Então, assim, quanto mais eu penso só em mim, quanto mais eu penso só nos meus investimentos, cada vez eu penso menos na sociedade. É isso, né? E depois a gente volta num ponto, né? Porque, assim, eu não quero dizer que as pessoas não devem empreender, estimular, porque toda inovação depende de alguém ou de um grupo, enfim, mas de alguém que queira impulsionar isso, né? É muito importante você ser um país empreendedor. Mas dentro desse contexto, né, eu tenho uma imagem muito clara. A gente tem lá na Metodista um convênio com uma universidade belga. E eles vêm para cá. Na verdade, a gente
É uma universidade belga, uma americana, uma holandesa e uma chinesa. E aí nós fazemos um intercâmbio 2, 3 anos na China, depois 1, 2 anos no Brasil, depois mais 2 anos na China, os grupos vêm ou para a China ou para o Brasil. Na última vez que eles estiveram aqui no Brasil, a professora belga, ela, algumas coisas que para eles não entendem, né? Ela falou assim, por que aqui todas as casas têm um portão alto, muitas grades e elas são feitas assim, o carro na frente, a casa atrás e parecendo uma fortificação. Daí eu falei pra ela, Pina, assim, tem uma série de questões, mas a principal delas é uma questão de segurança. Né? É uma questão de segurança, assim. Dela, nossa, mas... eu esqueci o nome da cidade, mas é uma cidade pequena, na Bélgica. Ela falou, mas lá, assim... você entra, o seu carro atravessa um jardim e ele fica atrás da casa, o seu carro, né? Pra mim é tão estranho e tal. Ela falou assim, mas pra mim não faz sentido, assim, a polícia não funciona? Né? Por que olha que coisa maluca, né? Na lógica de alguém que mora... A cidade é uma cidade de 16 mil habitantes, eu acho, assim, enfim. E aí ela falou, 16 mil, acho que é 16 mil. E ela falou assim, vocês não pagam impostos? Por que você, além de pagar impostos, você precisa de segurança privada? Porque o que a gente, no fim das contas, a grade, o muro, a cerca elétrica, monitor, é segurança privada, né? Aí ela, nessa conversa, ela falou assim, mas não tem uma coisa de cidadania? Ela não foi cidadania a palavra que ela usou, mas foi isso, sabe? De respeito ao patrimônio alheio e tal. Não tô querendo desviar do empreendedorismo, mas aí você percebe que a gente lá na base ainda não deu conta, sabe? Não deu conta de ter uma certa equidade social, enfim, nem falo igualdade, eu falo equidade, né? Todo mundo tem a mesma oportunidade e tal. Porque aí, a partir desse momento, aí de fato você fomenta, né, o empreendedorismo, assim, porque você dá uma base sólida para as pessoas, para que elas, a partir de uma condição de vida minimamente segura, você tem muito mais gente, né, quando você tem uma educação básica muito forte, quando você tem acesso à educação, acesso à comida, né, acesso à moradia, tô falando, você põe saneamento básico, você põe muito mais gente para pensar. Não, mas olha só, de verdade, eu não acho que você está fugindo, não, pelo contrário, porque quando eu não tenho isso bem solidificado, na verdade eu olho o empreendedorismo só para ganhar dinheiro e só para fortalecer o meu. Eu concordo totalmente contigo. Apesar de pode parecer que está fugindo, mas não. Na hora que você tem essas coisas, ou deveria ter essas coisas, essa base mais solidificada, o empreendedorismo vem como, ou deveria vir como algo em prol da própria sociedade. Por isso que é até interessante, apesar, olha como que isso é forte, né? Você traz no início da sua fala o empreendimento do empreendedor social, que é algo dessa linha, mas ainda pra gente é um negócio meio romantizado, ainda é uma coisa meio de heróis que vão lá, né? Quando a gente mostra isso nos programas de televisão, essa coisa do empreendedor social. Eu fiz um trabalho uma vez, e negócio de cisternas, né? Mas ainda tá numa coisa, deveria ser algo muito comum, e a gente tá numa coisa ainda de um visionário, de alguém ainda romantizado. Isso é interessante, isso que você está trazendo, né? As iniciativas elas acabam parecendo isoladas, né? Exato. Assim, elas acabam parecendo isoladas, mas eu acho que isso tudo está no mesmo ponto, assim, né? A gente não tem gente suficiente, e eu tô falando de quantidade mesmo, em condições de pensar em inovação, porque a grande maioria das pessoas está pensando em sobrevivência. É isso aí. Né? E por isso que desculpa, é por isso que você acaba tendo empreendedores individuais nesse sentido, porque no final da história ele está pensando na sobrevivência. Em algum momento, principalmente os jovens, aí não é uma crítica aos jovens, é por isso, tentar encurtar essa carreira, encurtar teoricamente os 4 anos de faculdade, mais a pós-graduação e tal, e aí eu vou para uma carreira de empreendedor individual, mas no final da história não é para resolver da sociedade, é para responder uma demanda dele mesmo. E assim, numa situação como a do Brasil, eu não acho que o empreendedorismo ele vai ser uma ferramenta de mobilidade social, sabe? Porque minimamente para empreender, e sempre vai ter gente que, enfim,
né? Claro. Mas, minimamente, você precisa, por exemplo, de uma coisa que é ter recursos para se manter enquanto você não for rentável. Né? Eu tenho casos, eu tenho umas alunas que estiveram numa banca, você já participou de banca muitas vezes, né? A gente costuma convidar ex-alunos, você é ex-aluno, pô. Mas ex-aluno agora, 10 anos de formado, 8 anos de formadas. E elas falaram, a gente começou, elas têm uma agência, né, de propaganda, a gente começou com uma mesa. Nossa agência era uma mesa. Eu trouxe uma cadeira de casa, ela trouxe uma cadeira de casa, a gente tinha uma mesa, cada uma tinha o seu notebook, a gente começou a agência assim. Muito bom, de verdade, esses casos existem, mas vamos lá. Elas fizeram a faculdade. Isso aí. Elas fizeram a faculdade, né? E elas estão muito longe hoje do que o jovem sonha quando vai empreender. O jovem que vai empreender, ele sonha, não todos, evidentemente, mas ele sonha em ser o influenciador que mora em Alphaville e dirige uma Porsche, sabe? Como ele não se preparou, grande parte, a maioria talvez, não se preparou, não teve uma educação formal, enfim, não teve oportunidade de ter esse embasamento, ele também acha que ele vai saltar e vai chegar lá amanhã, né? As meninas estão aí, elas disseram, acho que a agência tem 5 anos, elas têm 8 de formadas, acho que a agência fez 5 anos. Cara, estão pedalando muito fortemente. Já emendando, né, esses dias, minha mulher me trouxe um caso, ela falou, olha isso aqui, que coisa incrível. Eu não vou lembrar o nome da empreendedora, mas uma mulher criou uns kits, cara, uma bolsinha bonitinha, com bloquinho, canetinha, giz de cera e tal, para os pais levarem pro restaurante com os filhos, né? Os pais que têm filhos levam esse kit, é uma bolsinha super bonitinha, assim. Ao invés de levar o celular e tal. Super bonitinho, assim, um material muito bem produzido e tal. E minha mulher falou, olha isso, assim. Cara, tão simples, né? Como é que ninguém nunca pensou nisso e tal? E de fato é muito legal, porque é uma coisa simples, enfim. Quando você sai com criança, você sabe, cara, assim, é difícil de entreter num restaurante, é difícil você ter um jantar em paz, né? E aí eu falei pra ela, né? É simples, é muito legal, assim, uma ideia genial. Ela já tinha vendido acho que 1 milhão de kits, acho que é isso que ela estava comemorando, uma coisa, enfim, a matéria falava em 1 milhão de kits, o faturamento de 1 milhão de, sei lá. Mas ela teve a grana para começar. Minimamente. Sim. Né, assim, minimamente. Pegou ali uma dor, uma ideia muito boa, resolveu, entregou uma coisa bonitinha, tal. Mas então, tinha uma graninha, né? Tinha uma graninha. Segunda coisa, cara. Legal, qual é o próximo passo? Porque isso se esgota. Exatamente. Né? Então, eu não sei se o jovem... Então, eu ele acho tem... sabe? Eu acho que esse... Talvez, Fábio, eu acho que esse é o grande ponto. Vamos imaginar que esse 0,001% acertou na mosca e ficou conhecido tal. Essa outra pergunta, qual o próximo passo? A gente vê aí todos os dias gente que essa pequena minoria que conseguiu alguma coisa que não consegue sustentar. E não é só o próximo passo por causa de grana, é de ideias, é de conteúdo, é de repertório, né? Porque o mercado, ao mesmo tempo que ele te coloca lá em cima, ele te joga lá embaixo. Como é que você lida com isso? E aí você começa a entender por que os jovens acabam saúde mental, esse tipo de coisa. Então, assim, eu não acho que seja uma coisa ou outra, mas eu acho que podemos construir uma educação, uma formação, até dos empreendedores, mas algo mais sustentável, né? Tudo bem, você pega aquele rapaz, não sei se você viu lá, acho que, se não me engano, ele é italiano, um rapaz negro que ele só ficava fazendo assim os negócios. Sim, que depois se juntou com Luva de Pedreiro, né? Esqueci o nome dele mas, assim, também. Ele de repente, imagino eu que deve ter ganho um bom dinheiro, mas assim, o quão é sustentável isso? O próprio Luva de Pedreiro, que fez um monte de coisa e tal. O Caneta Azul lá, Caneta Azul. E tudo bem, eu acho que ninguém tá tirando aqui o mérito dessas pessoas, do esforço, da energia e tal. Mas talvez esse é outro ponto, o quão isso é sustentável. Tudo bem, Fábio, não preciso ter uma carreira de 20 anos, mas eu acho que tem um pouco disso. Ou outra pergunta, né, que talvez combine com a sua fala.
o quanto isso ele está agregando para a sociedade, né? O quanto eu estou devolvendo para a sociedade? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço, né? Eu acho que tem um pouco nessa linha também, né? Tem sim. Acho que isso vai ao encontro daquilo que você tinha falado antes, né? É um tipo de empreendedorismo individual, assim, individualista, sei Individualista. lá, né? Assim, eu tô fazendo, é para mim, né? Mas eu acho que mesmo dentro disso, a gente tem casos e casos, né? Eu tava comentando com você, né, antes do nosso papo aqui, antes da gente começar, que eu já tive caso de alunos, alunas, enfim, que tinham 1 milhão de seguidores no TikTok, 800 mil seguidores, e que depois, cara, floparam, assim, miseravelmente em coisa de 1 ano. 1 ano e meio. E elas ganhavam dinheiro nesse primeiro momento? Um pouco, mas pareciam que... E de repente... Por quê? Porque também, né, a audiência é uma coisa... E aí você tem, por exemplo, dentro desse... A gente tá falando o tempo todo de empreendedor digital, né, como se fosse o único jeito, mas é que acho que isso tangibiliza Sim, melhor. Pensando nessa fotografia, nesse recorte para o jovem, né? Mas claro que pode ser outros empreendedores, né? Mas vamos olhar para essa fotografia. Que é o menino... O Authentic Games. Sabe quem que é? Esqueci o nome dele agora, enfim. Cara, ele foi um dos primeiros, assim, influenciadores no YouTube. Ele ganhou muita grana, ele licenciou bonequinho, ele fazia show, uma coisa assombrosa, Fábio. Uns bons anos atrás, ele esteve no Singular em Santo André, sabe? Sei. O Singular fez uma ação, ele esteve lá e tal. Ele ficou 50 minutos, uma coisa assim, um cachê altíssimo, mais uma grana para ele falar do Singular, mas o Singular tava transbordando de jovem. Cara, o que esse menino fez? Ele parou e foi estudar. Outro dia eu perguntei pra eles, vocês não assistem mais Authentic? Eles não assistem mais porque trocaram de fase, eles eram pequenininhos, agora estão com 12 anos, né? Estão assistindo outras coisas. Daí eles falaram, ele parou. Eu falei assim, como assim ele parou? Eu nem sei se ele parou de fato, né? Mas ele parou, ele não faz mais vídeo não, pai. Ele fica só ganhando grana com os vídeos que ele já tem lá no YouTube. Mas ele disse que ia parar porque ele ia se dedicar à faculdade. Então, tem também gente que entende, cara, tem um momento aqui, depois eu vou fazer outra coisa, né? Tem o Mr. Beast, não sei se você sabe quem é, que é considerado o maior youtuber do mundo. Sim. Cara, ele tem uma centena de empreendimentos. E aí ele montou toda uma equipe de gestão, enfim, para cuidar dos outros negócios dele que estão fora da internet, né? Então, pode acontecer? Sim. Pode nascer um Messi, um Neymar, um Cristiano Ronaldo, um Vini Júnior, pode acontecer? Pode, evidentemente pode. Mas esse sol não é para todos, né? Agora tem outro lado também, né? Você falou no início aí que aquela pessoa que foi fazer a palestra lá na Metrô, que tinha 20 pessoas na equipe dele. Pedro Lous, isso. Pedro Lous. Também tem esse lado também, né? Porque, e aí de novo pro jovem, eu não preciso necessariamente ser o cara da frente das câmeras, né? Eu posso, mas aí tô dizendo já como um negócio sustentável. Eu posso estar conectado ao marketing digital, à questão das redes sociais, mas posso ser o cara da... E aí, de novo, por que a faculdade é importante, né? Outro dia até te perguntei, né? Que agora mudou, né? Rádio, TV e plataformas digitais? Rádio, TV e meios digitais. Meios digitais. Então também tem esse outro lado, né? Porque também, assim, você vai ter um Neymar, mas você tem uma equipe gigantesca por trás dele. E às vezes esse estar por trás dele pode ser uma boa carreira de trabalho. Sem dúvida. Porque também tem uma coisa que eu acho importante, eu venho discutindo muito isso, Fábio. Talvez esse aspecto eu possa concordar um pouco. Aquele formato CLT da indústria, principalmente a gente do ABC, eu venho de Ford e tal... Eu acho que isso você pode até questionar um pouco, que a molecada de hoje está um pouco cansada dessa coisa da indústria. Eu fiz um podcast com a menina, gerente de RH da Scania. Não é fácil para ela levar jovens para trabalhar na Scania. Sim. E olha que alguns anos atrás era algo extremamente
era o suprassumo, você ser um funcionário da Scania. Então, por um lado, eu concordo que você pode ter um repensar dessa carreira CLT, digamos assim. Mas você pode sim fazer uma boa carreira nessa equipe, por exemplo, né, fazendo rádio e TV na Metodista, por exemplo, escrevendo textos, trabalhando na câmera. Então, eu também acho assim, você não precisa ser 880. Fora aquele cara que está na frente, que é esse exemplo aqui, você pode trabalhar na produção, mas obviamente que não dá para ser... eu vou lá. Não, tem que estudar, tem que conhecer o mercado, né? Tem que olhar a sociedade. Então também tem esse outro olhar, né? Eu não preciso necessariamente estar na frente da câmera, posso fazer uma carreira, por exemplo, nessa rede, mas, de novo, sem um estudo é muito difícil, né? Sem dúvida, você tem muitas possibilidades de trabalhar, nessa rede de apoio, enfim, né, na produção, pode ser um roteirista, pode ser um próprio produtor, enfim, e ainda mais uma vez, né, ficando aí nesse recortezinho da produção digital, você né? pode ter várias outras coisas, exatamente. Né? Mas eu acho bem complicado, assim, acreditar que você vai chegar a romper ali o seu extrato social se não for por meio da educação. Concordo. Né? O Brasil... Desculpa, você até pode eventualmente romper, mas você não se sustenta. Os exemplos que você deu aí, você até pode você pode romper a bolha por um momento. Temporariamente. Mas você não se sustenta. Ou, assim, mais uma vez, 5 milhões, né? O Brasil é um dos países com menor mobilidade social do mundo, né? Assim, é um país que leva mais gerações para alguém alcançar, trocar de grupo significativamente, assim. São necessárias gerações aqui no Brasil, né? De novo, muito ligado à educação. Muito ligado à educação, porque hoje, né? E eu falo isso muito, 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 principalmente para os jovens do primeiro ano, né? Eu falo para eles, cara, não acredite em nada que não for educação. Assim, se não for, tem uma chance? Tem, claro, pode ganhar no Tigrinho, pode ganhar na loteria, pode, enfim, parar no Big Brother, sei lá eu. Né? Assim, você pode dar uma arrancada. Pode acontecer. Mas não existe mobilidade social, e aí eu tô falando não individual, né, mobilidade social de verdade, que não passe pela educação. Não tem jeito. Não tem jeito, assim. Inevitavelmente, esse estado que a gente vive no Brasil, ele é fruto de uma educação elitizada. Né? A gente diz isso o tempo todo, filho de médico é médico, filho de juiz é juiz. É verdade. Por quê? Porque existem algumas profissões, embora existam iniciativas, enfim, para tentar minimizar isso ao longo do tempo, né? Mas ainda hoje, né? Ainda hoje, o filho da pessoa muito rica faz o ensino médio numa escola muito boa para ir para a universidade pública. Né? A metade das vagas hoje é destinada, né, para cotas sociais, enfim, ok, mas ainda a outra metade é ocupada pelas pessoas que podem pagar as melhores escolas. Poderiam ter, verdade. Né? Aí fala, mas tem muito jovem periférico na USP. Tem de verdade, tem 1 ou 2 em medicina, tem 1 ou 2 em direito, e aí vai ter em filosofia, vai ter nos cursos que são economicamente menos interessantes, vamos dizer assim. Né? E não tem jeito, assim, ou essa galera jovem, ela ocupa o banco da escola e ela se prepara para em 1 ou 2 ou 3 gerações transformar a vida da família, ou não vai acontecer, cara. Né? Eu pego no pé dos meus meninos porque eu digo para eles o seguinte, meu pai estudou até o 1º ano do ensino médio. Já foi muito. Minha mãe até o 7º do fundamental. Muito. Né? Minha mãe telefonista, meu pai professor de autoescola. Eles fizeram questão que eu estudasse. Foi uma coisa na minha casa, isso foi inegociável, sempre inegociável. Fui lá, fiz ET na época, né? Agora é ETEC, acho, mas fiz ET. Depois fui para metodista bolsista.
fiz a faculdade, depois já trabalhando, eu fiz uma pós, depois eu volto para Metodista, faço mestrado, faço doutorado, e hoje meus filhos podem... Acho que eles ainda não poderiam fazer medicina, eu não teria condições de pagar. Mas fora a medicina, eles podem fazer o curso que eles quiserem. Então eles já estão largando de um lugar diferente de onde eu larguei, e de um lugar muito diferente de onde... Dos avós. Né? Mas essa é a responsabilidade deles, com eles, em transformar a próxima geração. Porque talvez aí em 5 gerações, os meus netos ou os meus bisnetos, eles possam fazer medicina porque eles nasceram numa casa em que os pais podem pagar esse curso. Isso. Né? E, Fabião, essa é a ordem natural das coisas, cara. Vai ter o Neymar, vai ter a Virgínia, vai ter... Vai ter, cara. Sempre vai ter. Sempre teve. Sempre teve. Mas a imensa maioria das pessoas que conseguiu romper, né, as suas bolhas sociais, enfim, ascender economicamente, foi um processo que passou pela escola. Não tem jeito, cara. E acho que isso, por um lado, está mais crítico, porque a geração dos nossos pais, eles ainda conseguiam romper essa bolha em alguns casos pela mão de obra, né? Obviamente era uma outra geração, e aí é o que conseguia um trabalho, é o que conseguia um trabalho lá na Ford, na Mercedes. Então era a mão de obra dele, a força dele física que conseguia, em alguns casos. Hoje, cada vez com toda a tecnologia, essa mão de obra vai se diminuindo. Então, concordo 100%. O único espaço que eu tenho de romper isso, e não é romper para ganhar dinheiro, é romper para te dar uma qualidade melhor de vida, é através da educação. Então, o seu exemplo é perfeito, né? Então, assim, concordo muito com isso. Então, como é que eu tenho uma sociedade mais próspera? É através da educação. Eu, por gostar de estudar alguns temas, assim, e sem querer entrar muito na questão da política, mas quando você falou do negócio da sociedade, você pega a China, por exemplo. É impressionante quando você... vai falar que é comunismo, não sei o que e tal, mas eu tô falando da fotografia da educação. Um país há quantos anos atrás praticamente detonado, hoje o que viram através de um plano de negócio, um plano de país da educação. Podemos discutir algumas questões, enfim, tem uma série de coisas aí que pode ir para uma linha mais política, de questionamento e tal, mas eu achei assim, outro dia... Até pegando esse caso da China, eu tava ouvindo um podcast, o cara falou assim, não, mas eu não gosto lá, porque o pessoal não pode falar mal do presidente, não pode xingar o cara. Eu falei, mas pra que eu vou falar isso? O que eu tô preocupado é o que você falou no início da nossa conversa. É saúde, é bem-estar, é educação e tal. Se eu tenho tudo isso, é o exemplo da colega sua lá que veio da Bélgica. Da Bélgica, é o exemplo tal. Para que eu vou ficar discutindo isso se eu tenho a minha casa e tal? De novo, eu sei que pode entrar numa linha meio polêmica, tem a questão mas lá é comunismo, disso, aquilo, enfim. Que nem é o caso, mas ok. Mas é isso, né? Quer dizer, os caras transformaram um país, cara, uma potência. Eu posso falar da China? Você já esteve lá? Não. Eu estive com a Metodista em 2019. E nós ficamos lá umas 3 semanas. Nós conhecemos Xangai, Pequim, Wuhan. Depois a gente foi até Hong Kong, né? De lá para Macau. E depois que a gente veio embora, mas a gente fez essas viagens de trem, enfim, circulou bastante lá, né? Shenzhen, enfim, uma série de cidades. Assim, é muito difícil para a gente entender a China, porque a cultura é muito diferente, né? Assim, a hierarquia lá é uma coisa muito solidificada. As relações, elas são muito hierárquicas, né? Existe muito um respeito hierárquico muito grande e tal. Então, e eu estive com jovens, eu estive com professores, eu andei nas universidades, eu fui nas escolas públicas. Essa questão mais de liberdade de expressão e tal, ela não é um grande problema para eles. É isso aí. Né? Não é de fato, assim. A Universidade de Ciência e Tecnologia de Wuhan, nós passamos alguns dias lá, ela tem 20 mil alunos que moram lá. Que moram lá. Não é dentro da universidade, tem uma universidade, aí tem um lago, assim, um lugar super bonito, e atrás tem um conjunto habitacional. 20 mil pessoas moram lá. Como é que funciona? Todo mundo tem a mesma escola desde os 5 anos de idade.
Todo mundo, não importa. Aí não importa. Ok? A não ser que você seja estrangeiro, enfim. Todo mundo tem a mesma escola desde os 5 anos de idade. Claro que tem... Nos grandes centros as escolas são um pouco melhores, enfim. Mas a ideia de país é todo lugar. E nós conhecemos uma escola de educação infantil, né, até o 8º, que seria o nosso 8º ano, até 14 anos, 15 anos, eu acho. Em Wuhan. Inacreditável, Fábio. Inacreditável, cara. Tem um pátio de ginástica olímpica, um ginásio de ginástica olímpica maior do que o Poliesportivo de São Bernardo, sabe? Pista de atletismo, piscina, 5 refeições por dia, uniforme impecável. Público. E aí o que acontece? Eles começam lá de trás a pegar os alunos que mais se destacam e colocar nas melhores escolas. Sim. Né? Assim, para que todo mundo ande no seu ritmo, vamos dizer assim. Sim. Tem algumas questões aí, obviamente tem, a gente poderia discutir, mas vamos lá, a partir do momento que todo mundo teve a mesma escola desde o começo, existe Aí sim você pode falar uma lógica de meritocracia. Mas aí quando ele vai para a universidade, isso que é mais legal, de acordo com o curso, e, enfim, o sistema classifica o cara, disponibiliza onde ele pode estudar, e aí ele vai morar lá na universidade. Né? Aí eu conheci um dos meninos lá do meu grupo, né, porque nós formamos grupos de trabalho e tal, eu estava num grupo Fan Bio, até ele era Kevin, né, porque todos eles adotam o nome ocidental para ficar mais fácil, era o Kevin, mas o nome dele era Fan Bio. Aí ele falava, pô, seu nome é quase igual ao meu, Fan Bio. Aí ele falou que ele era de Wuhan e que ele estudava na VUST, né, na Universidade de Ciência e Tecnologia. E aí estava por se formar e tal. Quando eu conversei com ele depois, agora 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, ele me disse, tô a 800 quilômetros de Wuhan, porque a empresa tal, não vou lembrar, me contratou um pouco antes de eu me formar, eu terminei a faculdade e agora eu tô morando aqui. E tudo isso é feito, Fábio, de uma forma brutalmente organizada, cara. Assim, a gente está falando de... eles tiraram 700 milhões de pessoas da pobreza extrema. Isso aí. Né? Você está falando de um país de 1,5 bilhão de pessoas, cara, que funciona. Tem problema? É claro que tem. Mas as cidades, a gente passou por muitas cidades, imagina, a gente andou 1.300 quilômetros, acho que foi de trem num dia. Passando por canteiros de obras e canteiros, cara. Mas antes de tudo isso, acertei seu avião da TAM. Antes disso, tem lá atrás, desde os 5 anos de idade, uma escola igual para todo mundo. É isso aí. Não, eu sou suspeito porque esse assunto da educação aí, no caso da China, para mim, é o caminho, assim, não que assim, outro dia eu estava vendo sobre isso, né, eu escuto muito esse tema, eu acho assim, não precisa ser o 880, não precisa ser o modelo totalmente chinês, como talvez não precisa ser o modelo totalmente americano. Na verdade, a gente precisa encontrar o modelo que a gente não tem hoje. Sim. Infelizmente, a gente não tem. Ter um modelo já seria alguma coisa. Ter um modelo já seria alguma coisa. Mas eu acho que é isso, a gente acaba indo para uma linha da educação. Concordo 100% contigo. A educação é o único lugar que você consegue... É que eu, pessoalmente, falando, me incomoda cada vez mais essas gerações do individualismo. E aí você pega em várias situações, a gente está falando do empreendedor aqui, mas várias situações que tem a ver com segurança, tem a ver com... Por que eu estou pegando... Eu tenho um exemplo, uma vez eu fui para a Europa, e eu confesso que quase que eu tomei uma multa, porque eu não sabia mesmo, que eu peguei um ônibus na Itália, peguei um ônibus e você... Não tinha cobrador, não tinha nada. Não tinha catraca, não tinha nada. Né? Que, na verdade, eu devia ter comprado o bilhete antes, né? Devia ter comprado o bilhete antes, mas não sabia, não comprei. Entrei, olhei no ônibus assim, não tinha ninguém. A gente andou pouco ali, 2 estações, desceu do ônibus. Aí eu fui perguntar. Não, mas é que você tem que comprar antes. E aí o cara falou assim, mas e se eu não comprar? Tipo, né, a visão do brasileiro, né? Ele falou, mas por que você não compraria? Sim, por que você não vai contribuir, não vai fazer a sua parte, né? Parece uma coisa banal, mas E aí o que eles têm é o seguinte, tanto é que isso acontece, às vezes eles ficam alguns fiscais, não sei se você sabe, tem alguns fiscais que ficam andando, tipo assim, eles vão olhando pra não ficar uma coisa assim completamente, até porque tem muita gente turista e tal. Mas a pergunta do cara foi exatamente essa, eu me lembro até hoje. Mas por que você não compraria?
Tá aqui, tá disponível. Qual o sentido, né? Qual o sentido de você não Qual comprar? o sentido? Pra que eu preciso... E aí começa do básico. Pra que eu preciso colocar uma catraca, um policial, segurança... Um portão, uma cerca portão, elétrica. uma cerca elétrica pra fazer... Cumprir uma coisa que você deveria ter fazendo naturalmente. Ah, no Brasil não vai funcionar. É verdade. Por que no Brasil vai funcionar? Porque o cara vai... Vou pular o negócio. Enfim, essa é uma conversa... Porque... Se eu pular a catraca, eu compro pão. Exato. Eu deixo de... É isso aí. Né? É muito louco. Voltando, né? Só para amarrar ali e fechar a história da China. Qual é o país mais empreendedor, mais inovador da Terra? É a China, cara. É a China. Por quê? Porque desde os 5 anos todo mundo tem a mesma escola. Sabe? É isso, assim. Fabião, eu estive 3 anos depois, 3 anos e meio depois dessa viagem para a China, eu estive nos Estados Unidos e nós fizemos uma viagem. Assim, minha família, a gente é maluco, né? Não façam isso em casa. Mas a gente foi de Miami a Nova York de carro. Nossa. A gente desceu em Miami, foi para Orlando, então, cara, cruzamos, né? De sul a norte ali, né? De carro, passando por várias e várias e várias e várias cidades, cara. Muitas cidades. Olhando para Miami, olhando para Orlando, olhando para cidades na Carolina, olhando para Washington, tô tentando lembrar as cidades onde a gente ficou nesse trajeto. Em Nova York, New Jersey e tal. A China tá 50 anos na frente. É brutal. É brutal, assim, é uma diferença inacreditável, cara. Inacreditável, assim. Xangai é assustador. De moderno. E, cara, é muito metrô. Tudo funciona, é muito arranha-céu, muito limpo, muito cuidado, muito câmera pra todo lado, sabe? Eu tirei, né, coisa de brasileiro, eu tirei uma faixa, vai Corinthians, pra fazer uma foto lá e tal, né? Cara, já encostou um policial. É mesmo? Já encostou um policial, perguntou, né? Perguntou pro intérprete, né, o que era aquela faixa e tal. Aí tem um lance um pouquinho da repressão, enfim, isso. Né? O que era aquela... ser uma crítica ao governo. O que era aquela faixa e tal, por que eu tava mostrando, aí, né, explicamos e tal, e ele, ok, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, em 1 minuto, porque eu tirei uma faixa, brotou um policial, quem que vai assaltar? Quem que vai ser maluco de tentar assaltar se em 1 minuto, cara? O cara brotou, sem nem de onde veio, brotou do meu lado ali. E eles não param, né? Eles não param, assim, mas eles criaram uma elite ali, uma casta, que está se beneficiando mais que os outros. Sim, o entorno do partido ali, enfim, quem tem as benesses do Estado e tal, sim, né? Não é perfeito. Claro. Mas em termos de desenvolvimento horizontal, estupidamente eles estão à frente, cara, em desenvolvimento tecnológico, só passava caminhão elétrico. Só caminhão elétrico. Eu tive esses dias um evento, no final do ano passado, um evento, e era um embaixador que teve todos esses lugares aí. E tem alguns lugares novos chegando aí já, né? Singapura, Vietnã, enfim. Vietnã, curiosamente, também é um país comunista, né? Então, Vietnã, e uma outra coisa também, até falando um pouco da nossa conversa aí para quem quer estudar, né? Voltando a estudar, a África começa pensando até em termos de investimentos para o futuro. A África, na verdade, dizem que a África vai ser o futuro no mundo pela quantidade de pessoas, pela região, pelas regiões, falando em termos financeiros, né? Tanto é que hoje, a grosso modo, aquele engenheiro, aquele cara fora da curva já não está indo mais para a China, né? Porque a China, teoricamente, cumpriu esse papel. Está indo para o Vietnã, está indo para a Malásia, qual outro lugar? Isso, Malásia, Singapura. Está indo para esses lugares, porque eu quero esse cara. Está indo o que me chamou mais a atenção foi o Vietnã. Enfim,
Eu acho bem interessante isso, bem interessante esse ponto. Mas aqui, Fábio, até pelo nosso tempo, né? Assim, acho que o ponto aqui é o seguinte, né? Essa conversa é maravilhosa. Eu gostei muito da sua fala, né? É só através da educação. Ok, você pode ter um cara que foi através do futebol, pode ter um cara que foi através da mídia, né, das redes sociais, pode ter um cara que ficou famoso lá fazendo alguma brincadeira, um caneta azul da vida, e tá tudo bem, ninguém tá aqui questionando, ninguém tá aqui... É legítimo, né? Legítimo, até porque esse cara também tem fome, então, no sentido de Sim. fazer as coisas e tal. Agora, o que se sustenta... O que vai trocar essas gerações, como você falou, sair do seu pai para você, para os seus filhos, é a educação, né? Educação não só naquela coisa de estar sentado na cadeira da escola, né? Mas de conhecer, de estudar, de ir atrás, de se formar. Passa por aí, né, Fábio? Não tem jeito, né? Passa. E nesse sentido também a gente vive um momento bem legal, assim, bem legal em termos de oportunidade, né? Isso lá em casa também é uma coisa, não é que a gente impõe, mas se construiu e ok, e foi assim e funcionou, que a gente põe para ler e ouvir clássicos. E a gente diz, por que uma música vira um clássico? Por que um livro vira um clássico? Porque muita gente ao longo do tempo leu, ouviu e atestou que aquilo era bom. Né? Assim, não existe um clássico... Se começou, o cara já é clássico, né? Então, assim, os meninos, eles leem coisas mais de moda, assim, né, mais que estão no hype, mas eles também leem livros mais tradicionais. Eles escutam o que eles querem, com algumas exceções, mas eles também escutam Beatles, eles também escutam, fazem música clássica, enfim, a gente tenta ampliar o repertório. Que isso, cara, é uma coisa que está muito acessível. Né, assim, o repertório hoje, ele é muito acessível, e aí talvez a escola também tenha um papel, talvez não, certamente ela deveria ter o papel de funcionar como uma curadora. Isso, perfeito. Sabe, de apresentar para o jovem coisas que, um pouco mais eruditas, coisas, não estou desprezando a cultura popular de jeito nenhum, assim, um país sem cultura popular não é nada, né, acabei de dizer que eu estou ouvindo Emicida, né, que é um artista popular. Sim. Mas é importante entender os contextos, sabe? E a escola, ela pode fazer isso como curadora, e aí ela cria um outro tipo também de mobilidade, enfim, que não é só saber tudo de matemática. Né? Quando a gente fala uma boa escola, não mas de formação cidadã, de formação cultural, enfim, de formação social. E acho que isso ajuda, desculpa te cortar, acho que ajuda a ter mais criticidade. A pessoa criticar, mas criticar não por criticar, porque eu acho que talvez o que a gente vive hoje, uma crise, de relações muito superficiais. Então, quando eu escuto esses caras, eu não estou dizendo que os Beatles são melhores que os Rolling Stones ou vice-versa, mas eu vou ampliando o meu leque de oportunidades, e quando eu escuto uma música totalmente fora, entendeu? Não é ficar julgando, é ampliar. Eu acho que talvez a grande sacada, cada vez mais aí, é repertório. Porque na hora que eu tenho e por isso que, enfim, tá vendo que um assunto vai gerando outro, né? Por isso que eu acho tão rico a história da diversidade. Que às vezes é criticado, às vezes as pessoas não entendem. A diversidade é isso, diversidade é cor, é raça, é sexo e tal, mas é opiniões diferentes, olhares diferentes. Então, olhar, tudo bem, você pode escutar e deve escutar Emicida como Beatles, porque você está aumentando o seu repertório, né? Então isso te ajuda como ser humano, né? Claro. E aí te proporciona visões de mundo que em algum momento vão ser úteis até para você empreender, se for o caso. Né? Porque mais uma vez, vai te dando camadas de contexto para você entender sobre muitas coisas, e isso em algum momento vai ser útil o tempo todo, mas para um empreendedor, a capacidade de aprender, né? Porque isso é uma forma de treinar o seu cérebro para aprender. Né? Talvez seja esse o principal impacto. Para o empreendedor isso é fundamental, né? A Novembro 4 tem quantos anos? 12. É igualzinha. Não. É isso aí. E outra coisa, né? Uma vez um diretor de um banco falou de diversidade que tem a ver com esse negócio do empreendedor. Eu quero ter gente diferentes aqui porque eu posso responder perguntas, responder situações diferentes. Então essa diversidade
para o empreendedor é fantástico, porque se o cara só tem uma visão X, ele só vai ter um cliente X, um olhar X, um produto X. Na hora que ele amplia esse leque, que ele começa, e aí de novo você entra na questão política, mas ele entende o que a China tem de bom, ele entende os Estados Unidos, ele entende outro país, ele vai entendendo, ele vai ampliando isso. E aquele produto que às vezes, aquele serviço que às vezes está travado, na hora que ele amplia isso, ele fala, caraca, meu, é impressionante como, né, é isso, é nesse sentido que eu acho que a gente se perdeu um pouco em relação à educação. Educação, não só a educação formal, Sim. né, que é muito necessário, mas de conhecimento mesmo, né, É. e isso, inclusive, vai para uma outra, vai abrindo abas aqui, né, vai abrindo caixinhas. Isso, com certeza, vai diminuir as fake news, né? Ah, sem dúvida. Porque na hora que você nenhuma. tem tal, o cara fala, não, Isso não pode ser, você né? não pode ser. Isso não pode ser. E como você tá frágil no assunto, por exemplo, eu não manjo nada de medicina. Talvez você também não manje. Qualquer assunto que colocar de medicina é capaz de acreditar, certo? Sim. A partir de agora não é mais o coração, agora o coração fica na perna. Você não tem um mínimo ali de conhecimento, não é assim? Sim. E, né, e aí, encaixando no outro ponto, se o seu cérebro não é treinado para aprender, você não vai ser nem capaz de pesquisar, Isso é bom. Excelente dica. né? Acho que essa história de passa por aí, sabe? Super. Né, assim, elaborar a tua capacidade de aprender. Porque provavelmente você vai se incomodar, né? Quando você tá aprendendo, você tá se incômodo no sentido positivo ali, Sim. né? Se você não tá nem acostumado, você não treinou para isso, qualquer Sim. coisa que vier, né? Tá dado. Tá dado, né? Xará, cara, maravilhoso. Eu ficaria aqui com você mais tempo, adorei a conversa. Confesso que foi muito especial. Já tinha uma boa impressão, cada vez mais a sua. Legal. Não é verdade, eu gosto do assunto. Eu acho que essa questão da educação ampliada e olhando com esse cuidado que você tem da sociedade. Parabéns, viu? Cara, é sempre bom encontrar espaços, né, em que a gente possa trocar, enfim. Saio daqui certamente sabendo mais também, acabei de aprender. Obrigado. Um Não, monte de coisa. eu também. E espero que os nossos, quem está nos acompanhando aqui, também o assunto, escreva pra gente, comente aqui, faça suas observações. Eu acho que o nosso objetivo, inclusive esse exercício do podcast, ele mesmo na sua pequenez, é dar esse espaço de conhecimento. Eu já são mais de 60 programas que eu fiz, justamente com essa ambição mínima que seja de dar essa reflexão. Né? Não tô aqui defendendo nem A nem B, mas assim, vamos refletir junto, vamos pensar. Dá uma cutucadinha Vamos que dar não custa cutucada. nada, né? E gosta dessa sua frase, né? Se o cérebro não é treinado para isso, ele vai se acostumando, né? Vira só um receptor, Eu não né? preciso ficar também ligado 220 toda hora, não é isso, mas eu preciso também ter esse exercício de reaprender. Pessoal, muito obrigado novamente, Fábio, obrigado, Rocha Consult, lembrando que começou essa questão da reforma tributária, então é importante que você olhe isso também, para verificar mais informações, converse com a Rocha Consult. Muito obrigado, uma boa semana para todos.